Salve, salve amigos da hidrologia! Aqui é o professor Carlos Roberto, da Universidade Federal de Alagoas, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Na videoaula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre um parâmetro que é muito importante para a simulação de escoamentos de fluidos não newtonianos, que é a concentração de sólidos na amostra de água. Esse parâmetro ele vai influenciar nas equações de escoamento e é muito importante que vocês saibam qual é o efeito dele, tanto nas equações do escoamento, mas também no modelo reológico. E antes de começar essa videoaula, eu gostaria de pedir para vocês descerem aí, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscreverem no nosso canal. Fazendo isso, vocês vão contribuir para o desenvolvimento da nossa área, a área de recursos hídricos e meio ambiente. Então, sem mais delongas, vamos direto à nossa videoaula de hoje. Então, a gente vai falar um pouco, né, sobre essa questão do volume de sólidos na amostra e entender um pouquinho essa questão de como o volume afeta na concentração e como ele é levado em conta nas equações, tanto nos modelos reológicos como também na equação de escoamento. Então vamos lá. Bom, na videoaula passada, quem não assistiu, a propósito, né, quem não assistiu a videoaula passada, eu recomendo que assista a videoaula passada, assim como as videoaulas, né, anteriores desse curso conceitual de simulação de escoamentos de fluidos não newtonianos. Mas na videoaula passada a gente falou um pouquinho sobre esse parâmetro, que é a porcentagem de concentração volumétrica. A porcentagem de concentração volumétrica, ela dá o efeito exatamente para o fluido não newtoniano. E a gente colocou também, né, em aulas anteriores, que vai influenciar no tipo de fluido não newtoniano. Por exemplo, se ele vai ser um fluido não newtoniano hiperconcentrado, ou um escoamento de lama, de detritos, ou até um escoamento clástico, certo? Mas essa porcentagem, ela na verdade, ela afeta o volume do fluido, né? Então a porcentagem de sólidos vai, obviamente, afetar no volume de fluido e isso vai ser importante, por exemplo, para representar melhor a área de inundação ou a cota do fluido, né, que vai atingir em função do escoamento. Então, por exemplo, no fluido não newtoniano, ele vai ter, por exemplo, um potencial maior de inundar em relação a um fluido newtoniano, certo? Então, é importante você representar esse efeito da concentração, da porcentagem de concentração de sólidos nesse fluido. E na aula passada também eu mostrei para vocês como é que vocês podem já parametrizar, ter acesso a essa tela aí que vocês estão vendo, esse formulário, que é exatamente onde vocês vão definir os parâmetros e os métodos para o fluido não newtoniano. E um desses parâmetros é essa porcentagem de concentração. Bom, na verdade, pessoal, essa porcentagem na verdade, a concentração de sólidos no fluido, ela pode ser determinada através de várias maneiras, né? A porcentagem de concentração volumétrica é uma delas, mas existem outras, como por exemplo, a porcentagem de concentração de massa ou a própria concentração de sólidos na amostra em miligramas por litro, que é muito comum, né? Ou também outra forma de representar a concentração em partes por milhão, certo? Então tem várias maneiras. Mas o REC-RAIS, ele coloca como parâmetro, né, de entrada a porcentagem da concentração volumétrica, né? E eu vou entrar em mais detalhes o que é isso aí mais na frente, mas qual é o efeito dessa porcentagem de concentração de sólidos no escoamento de fluidos não newtoniano? Então, basicamente eu listei três aqui para vocês entenderem. Essa porcentagem vai influenciar aqui, ó,
no cálculo da densidade do fluido de mistura, que é exatamente a mistura de água com sólido, então é um fluido não newtoniano essa mistura. E observem que a densidade do fluido de mistura, ele está em função aqui da porcentagem de concentração volumétrica, concentração de sólidos volumétrica. Então, isso afetando, então, tendo esse efeito na densidade da mistura, vai também ter efeito no escoamento, uma vez que as equações do escoamento estão em função da densidade do fluido. Então, a densidade do fluido, ela vai ser afetada pela concentração de sólidos. Essa concentração de sólidos afeta a densidade do fluido, que é esse fluido misturado, né, água e sólidos, e consequentemente vai afetar no balanço de forças e no balanço volumétrico, balanço de massa dos fluidos. Então, tanto vai afetar nas equações de escoamento. Outro efeito é nos modelos reológicos. Lembrando que o modelo reológico é a relação entre tensão de cisalhamento e a taxa de deformação. Nesses modelos reológicos existem dois parâmetros, né, como a gente viu nas aulas anteriores, que é a tensão limite de escoamento e a viscosidade do fluido não newtoniano. E quando a gente está definindo os métodos e os parâmetros do fluido não newtoniano no REC-RAIS, naquele formulário que a gente apresentou no slide anterior, existem alguns métodos onde essa tensão limite de escoamento ela é em função da porcentagem de concentração de sólidos, né? A porcentagem de concentração volumétrica de sólidos. Então vocês estão vendo aqui, ó, que é o método, por exemplo, se você optar pelo método exponencial, essa tensão limite de escoamento ela vai ser calculada com base em três parâmetros: o A, o B e o CV, que é essa porcentagem de concentração volumétrica de sólidos. Ok? Então, se você definir constante, o modelo reológico não vai ficar em função, né, aliás, a tensão limite de escoamento não vai ficar em função do CV, porque vai ser um valor constante, que é o mais comum. Mas se você optar pelo método exponencial, vai ter esse efeito. O outro possível efeito, porque também é opcional, é no cálculo da viscosidade do fluido, que é outro parâmetro do modelo reológico, a viscosidade do fluido não newtoniano. E essa viscosidade dinâmica, né, ou absoluta, a viscosidade relativa, que é a relação entre a viscosidade da mistura e a viscosidade da água, ela pode ser determinada através dessa expressão, que é exponencial de beta. Beta é um parâmetro vezes CV, que é a porcentagem de concentração volumétrica de sólidos. Então, observem que esse CV ele é importante. Tanto ele dá um efeito nas equações de escoamento e também no modelo reológico para representar, né, as tensões internas. Vocês lembram nas aulas anteriores, né, que as tensões internas dependem do modelo reológico que eu vou utilizar, a depender do tipo de fluido não newtoniano. Então, se vocês optarem por esses métodos, tanto para a tensão limite de escoamento como para a viscosidade, vocês vão precisar fornecer o valor de CV. A propósito, né, o valor do CV, que é a porcentagem de concentração volumétrica de sólidos, ele é obrigatório, porque ele vai afetar aqui na densidade do fluido. Então ele é obrigatório. Você vai ter que fornecer esse valor. E aí você pode perguntar de onde é que vem esse valor? Porque, obviamente, num escoamento, um escoamento de lama, de detritos, ninguém vai se arriscar a fazer uma coleta do fluido para levar para o laboratório. Então, geralmente, esse valor ele é calibrado. Ele é um valor que a gente usa como calibração. Obviamente, tendo
as características do fluido, a gente vai na literatura, observa a faixa de valores recomendadas para essa porcentagem de concentração volumétrica de sólidos e pode atribuir inicialmente um valor e esse valor ser ajustado no processo de calibração do modelo, tá bom? Então, geralmente é assim que a gente faz nesse parâmetro. Muito bem, seguindo. Além da concentração, da porcentagem de concentração volumétrica de sólidos, também nesse formulário, onde a gente define parâmetros e métodos do fluido não newtoniano, a gente precisa selecionar um método de Bilkin. O que é esse método? Esse método ele é um método de volume de sólidos. De como é que você vai representar esse volume de sólidos no escoamento? Existem duas opções. De você não representar, né, o volume de sólidos ou representar o volume de sólidos. Nessa primeira opção, que é o Do Not Bilk, nessa opção ele incorpora o efeito de volumes de sólidos no escoamento. O que é que eu quero dizer com isso? Que a vazão que o REC-RAIS vai calcular já é a vazão do fluido não newtoniano, da mistura, ou seja, água e sólido. A vazão é a vazão da mistura. Então, ou seja, tem um embutido ali também os sólidos. Então, quando eu seleciono essa opção, eu quero representar o escoamento do fluido não newtoniano em si. Essa abordagem ela é comum quando você quer medir ou estimar a vazão dessa mistura. Uma vez, né, que as medições em campo elas não conseguem separar esses componentes. Então, quando você mede vazão em campo, você mede a vazão do fluido. Você não consegue separar a vazão de água com a carga, né? Que é a vazão vezes a concentração de sólidos. Tá? Na segunda opção, que é o Bilk Fluid Volume, essa opção ela adiciona o volume de sólidos na simulação do escoamento da água, tornando assim, né, o fluido não newtoniano. Então é como se o REC-RAIS ele separasse as duas coisas. Eu tenho uma vazão de água e eu tenho uma concentração, né, de sedimentos. Vazão versus concentração vai me dar a carga de sedimentos, que é uma taxa, né? Uma taxa de massa, né, de sólidos que está passando ali na seção transversal. Então, é possível também separar essas coisas escolhendo essa opção. Então, essa abordagem ela é muito comum quando você acopla, por exemplo, o REC-RAIS com as saídas, né, de um modelo hidrológico que calcula a vazão volumétrica, né, a vazão de água, que é o hidrograma, e ele calcula de forma separada também a carga de sedimentos ou a concentração de sedimentos. Então, ele faz essa separação, né? Eu tenho o hidrograma de água e tenho o polutograma, né, de sedimentos, né, que seria a variação de como é que variou nessa concentração de sedimentos ao longo do tempo. Então, eu coloco essas duas informações como condição de contorno para o REC-RAIS. E aí ele consegue fazer estimativa do fluido não newtoniano, do escoamento, né, do fluido não newtoniano. Então isso é muito importante, pessoal, essa primeira parte aí de concentração e volume para a configuração aí do fluido não newtoniano, beleza? Então, na aula de hoje a gente está focando nessa caixinha aqui, ó, concentração e volume, né, esses dois parâmetros aqui. Muito bem, só para a gente entender melhor essa diferença de concentração dos sólidos na amostra, né? Existem, como eu falei para vocês, existem várias maneiras de representar a concentração. A concentração ela pode ser representada, por exemplo, por uma porcentagem de concentração, né, volumétrica, ou uma porcentagem de concentração de massa de sólidos, né, na amostra.
Mas uma questão, né? Para que a gente entenda bem a diferença. Por exemplo, se eu tenho 1 litro, vamos imaginar aqui essa amostra, eu tenho 1 litro nessa amostra, meio litro é de sólidos e meio litro é de água. Qual é a concentração, qual o valor maior que eu vou ter? Uma concentração em termos de massa ou em termos de volume? Bom, é só a gente observar as equações. A concentração de massa é a massa total da amostra dividido pela massa de sólidos. E a concentração volumétrica seria a razão entre o volume de sólidos e o volume total. Bom, nessa amostra aqui de 1 litro, onde meio litro é de sólidos e meio litro é de água, a concentração volumétrica seria meio litro, né, de sólido, que é o volume de sólidos, meio litro, dividido por 1 litro. Então, eu vou ter 50%, a minha porcentagem de concentração volumétrica de sólidos. Então, 50% da minha amostra, em termos de volume, é de sólidos. Mas, se você calcular a concentração em termos de massa, vai dar diferente da concentração, não vai dar 50%. Por quê? Porque a massa de sólido, o peso, né, de sólido é maior do que o peso da água. Então eu tenho por conta da densidade. A densidade dos sólidos, né, é maior do que a densidade da água, então por isso que a massa de sólidos vai ser maior do que a massa de água. Consequentemente, essa concentração ela vai dar maior, a concentração em termos de massa vai dar maior do que uma concentração em termos de volume. Beleza? Isso já foi bem mapeado na literatura e, por exemplo, tem essa fonte aqui, Julian, em 1995, que traz essas diferenças. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com fluidos que têm muito baixa concentração de sólidos, né, que pode até ser considerado como fluido newtoniano, que é uma concentração em termos de volume abaixo de 5%, a gente tem que praticamente a concentração em termos de volume, ela não tem muita diferença em relação à concentração em termos de massa. Mas, à medida que você vai aumentando o conteúdo de sólidos na amostra, essa diferença de concentração ela vai ficando cada vez mais relevante. Por exemplo, esse exemplo que eu dei no slide anterior, de 1 litro de amostra, onde meio litro era de sólido e meio litro era de água, a concentração volumétrica era de 50%, mas a concentração em termos de massa já não é 50%. Nesse caso aqui vai ser quase 0,073, ou seja, 73% da massa da amostra é de sólido e o restante é água. Certo? Porque essa concentração em termos de massa pode ser calculada através dessa equaçãozinha aqui, onde a gente precisa saber a, a densidade relativa, né, de sólidos, que é em torno aí de 2,65 vezes maior do que a densidade da água. Certo? Então essa densidade de sólidos tem esse valor de densidade relativa, né, de 2,65 vezes acima da densidade da água. Então, por isso que a concentração em termos de massa, nesse caso, né, do exemplo anterior, é de 73%. Então, você vê que é uma diferença significativa, né? Então, em termos de volume, 50%, em termos de massa, 73%. Então, tem uma diferença bem significativa quando você está trabalhando com fluidos não newtonianos, né, onde essa concentração de sólidos ela é significativa na amostra de fluido. Ok, pessoal? Então, é muito importante essa diferença, saber essa diferença, estar seguro com essa diferença. Ou seja, se vocês conseguirem levar a amostra para o laboratório e ter essas informações, vocês conseguem definir melhor se o fluido é não newtoniano e parametrizar, principalmente, né, parametrizar melhor o escoamento do fluido não newtoniano, como vocês viram
ali na telinha de configuração do RecRais, ele requer esses parâmetros. Bom, então a gente encerra, né, a nossa videoaula, esse conteúdo aqui, e na próxima videoaula eu já vou entrar, né, literalmente assim nos modelos para fazer simulação de fluidos não newtonianos do tipo hiperconcentrado, né, e também algumas situações, escoamentos de lama, onde a concentração de sólidos não é tão elevada, a gente pode usar um modelo linear, o modelo de Bingham. E na última aula a gente vai mostrar os modelos não lineares, que é quando a gente já tem concentrações de sólidos muito elevadas na amostra, certo? Então aí a gente precisa de modelos não lineares para representar a reologia do fluido, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima, pessoal.